de gritar, desgraça. Ó, né? Quando aqui também. Aqui demora um pouco. Demora um pouco. Sim. Cara, dando tudo errado, deu 36 visualizações. É o quê? Uma pessoa. Duas. Já foi? Dá pra gente acompanhar de um lado e de outro já? E lá, vamos nós de novo. Ó, tá captando. Vamos lá, estamos ao vivo, hein? Isso é verdade. Boa noite a todos vocês. Meu nome é Ariel Rocha. Este aqui é o Juan. Juan. Juan vivo. O que nós estamos aqui voltamos novamente, tá? Eu vou compartilhar com outras pessoas. Deixa o seu joinha, compartilha essa live e nos dê o feedback do que está acontecendo agora, tá? Porque a gente estava sem áudio, agora preciso saber se está com áudio aí. Vamos lá, eu vou ter que compartilhar com algumas pessoas, como é uma live nova, então... Vou compartilhar aqui também. Galerinha pra assistir a gente. Vamos compartilhando a nova live. É esse link aqui? Não, vou mandar de novo pra você. Pode falar normal. E aí, meu povo, como é que tá aí o áudio? Vou aproveitar enquanto tá bom. Agora eu tenho que compartilhar em muito grupo aqui, que senão... Parabéns, meu amigo Ariel. Gabriel Alves. Gabriel Alves. Vamos lá de novo, vou compartilhar agora com o pessoal do WhatsApp que estava me perguntando. Mexendo na pilha, né? Foi. A gente sabe. Daqui a pouco eu vou cantar aqui pra vocês. Corre. Pra aproveitar o tempo. Isso aí, meu brother. Tainá Gomes. Áudio 100%. Ó, áudio 100%. Gente, obrigado quem tá chegando agora na live, tá? A gente tá consertando tudo aqui, deixando tudo perfeito aqui pra a gente ter uma boa comunicação com todos vocês, tá? Vamos lá. Juan, chegou aí pra você alguma coisa? Chegou. Gente, pode estar compartilhando aí. Enquanto a gente está compartilhando, vocês podem também compartilhar no Facebook para seus amigos. Comentem bastante, façam perguntas. O tema de hoje é pandemia versus depressão. Né? Eu e o Juan aqui nós vamos conversar sobre esses dois temas. Vamos colocar também situações das nossas vidas. São experiências nossas. Não é colocar como é que foi a experiência de outra pessoa. Só sabe quem passa. Essa é a palavra. Então, pandemia é o que nós estamos passando, e a depressão é o que muita gente já passou, ou esteve por isso, ou está acontecendo agora, neste momento, certo? Então, as pessoas que vão assistir podem também fazer perguntas sobre esses dois assuntos. Vou pedir ali o notebook ali do
produtor lá para mim poder compartilhar também. Ah, Pode tá, ser? perfeito. Pode sim, pode sim. Nosso produtor aqui vai dar uma forcinha para nós. Obrigado. Isso. Vamos lá, vamos lá. Tá. Pode tirar. Opa! Opa, estamos chegando devagarzinho aqui a um alcance legal de pessoas. É isso aí. Estamos Tem chegando. 12 pessoas. E é porque a gente mal começou. É, verdade. Então tá bom aqui, ó. Tá bom. Tô gostando do público aqui. Vamos. Vamos lá, quem tá aqui conosco é Kate Queiroz, a Carita Gomes, Tainara, a Ágata, deixa eu ver quem mais, Dulcilene, Ágata, Wagner. Quem mais estiver aqui online pode estar comentando aqui que eu vou estar falando o seu nome aqui também aqui na live, né? Eu quero agradecer a todos vocês que estão aqui presentes. Para mim é uma honra estar nessa noite falando com todos vocês e tendo essa quantidade de visualização agora que, por mais que a gente teve alguns problemas e vendo vocês chegando, isso para mim é muito importante. Então deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Esse tema é um tema muito importante, que é pandemia versus depressão, certo? E, gente, se vocês têm curiosidade de qualquer coisa em relação a esses dois temas, podem estar comentando conosco, certo? Nós vamos começar falando sobre pandemia e, por último, nós vamos colocar a questão da depressão, porque ela é uma coisa, ela já acontece há muito tempo, só que a pandemia ela tem um agravamento. A gente vai conversar sobre isso. Então, primeiro, tá eu e o Jota aqui, nós vamos falar sobre as nossas opiniões sobre a questão da pandemia, certo? Então, assim, a pandemia ela está muito forte no mundo inteiro, certo? A guerra, na verdade, que nós estamos tendo é a guerra contra a vida, né? Nós temos aí a mortalidade e pessoas que estão nascendo, estão morrendo todos os dias. Mas a pandemia ela veio exatamente para fazer com que nós refletirmos sobre a situação das nossas vidas, certo? Esse momento que nós estamos em casa, esse momento que você está em casa com a sua família, realmente isso faz com que a gente dê valor a isso, certo? A pandemia ela trouxe algumas reflexões para as pessoas, e que você hoje, na sua casa, possa refletir também com relação à crise. Porque toda crise, ela também gera algumas oportunidades, certo? É uma certa oportunidade de crescimento, conhecimento, aprendizagem. A gente não pode ser... ridículo você errar e permanecer no erro, certo? E eu quero perguntar aqui para o Juan algumas opiniões dele também com relação à pandemia, nos dias atuais agora. Tá, primeiramente, boa noite a todos. Obrigado a todos que estão assistindo aqui com a gente, estão ligados com a gente. Queria agradecer, Ariel, a oportunidade. Você está dando voz a muitas pessoas que não conseguem, ao menos, ter a oportunidade de falar sobre esse momento e sobre tudo isso que está acontecendo. Então, respondendo a sua pergunta, o que eu acho com relação a tudo isso que está acontecendo da pandemia e tal? Isso, pode ser bem crítico, bem aberto, sem problema com nada, taco, pode falar. Tá, é o seguinte, esse tema, ele te dá uma liberdade, um leque maior de você abordar de várias formas e detalhar de várias formas. Primeiro, tem a questão que tem muita gente que se pergunta, realmente o isolamento é o ideal? Tem que se isolar? Aí fica outra pergunta no ar. E a gente que tem uma família de classe mais baixa, como é que a gente vai fazer para poder trabalhar, sendo que nosso sustento é o trabalho lá fora? Porque assim, a gente não pode, assim, a gente que é hoje, não pode ficar no conforto de casa esperando a comida chegar dentro de casa. A gente não é um artista, a gente não tem essa grana toda para poder estar tendo o luxo de estar no conforto. Inclusive, muitas pessoas assim que pedem para ficar em casa, realmente conseguem trabalhar em casa. Não é essa a questão, a gente tem que analisar todas as questões, de todos os ângulos. Quando a gente fala de empatia, é de se colocar na dor do outro. Isso também vem com a questão da depressão também. Mas isso a gente já vai estar falando. Essa questão de empatia, por exemplo, eu tentar me colocar, eu que tenho condições, sou rico, tenta colocar numa situação de alguém que é pobre, que tem 5 crianças dentro de casa,
que recebe um salário mínimo para sustentar a sua família, ou muitas das vezes essas famílias, por conta da pandemia, elas estão todas aglomeradas em casa, porque às vezes junto a família que era da parte do pai, da parte da mãe, os tios, não tem onde morar, alugam um lugar e vão morar juntos lá. E tentam conviver, isso acontece muito no Rio de Janeiro, em locais pequenos, onde as pessoas não têm exatamente o distanciamento, não têm essa possibilidade de atuar dentro de casa, certo? Eu também vou falar sobre algumas utilizações de produtos para você utilizar de acordo com a pandemia, porque nós estamos aqui no mundo, a gente corre riscos. Todos os dias a gente corre risco, todos os dias. A pandemia, ela trouxe um agravamento das situações que nós já corremos. A pessoa que está doente, está de carro, ela pode morrer de carro, ali num acidente de transporte. Inclusive, ano passado, eu sofri um acidente que eu achei que eu ia morrer. Eu acho que quando eu tive aquela sensação foi no dia do meu aniversário, foi no dia 27 de novembro, era 6h20 da manhã. Algumas pessoas do meu trabalho podem estar assistindo aqui a live e com certeza eles poderão afirmar se alguém perguntar para eles. No dia do meu aniversário, a minha esposa disse assim: eu não estou sentindo bem de você sair de moto, sabe? E sabe uma coisa que eu aprendi? Às vezes a gente tem que ouvir mais as pessoas também, sabe? A minha esposa falou assim: não estou sentindo de você ir de moto. Eu falei assim: não, eu quero chegar tão cedo em casa. E eu fui, e eu estava sentindo uma coisa ruim também. E quando eu fui orando nessa situação, no dia do meu aniversário, eu vi a morte passar. Então, essa situação me trouxe uma outra reflexão da vida. A gente corre risco em tudo que a gente faz. Tem pessoas que trabalham com periculosidade, quem trabalha na parte de transporte de avião, de ficar surdo por conta das bobinas. Ele bota o fone ali, ele diminui, mas não totalmente silencia. Então nós corremos risco. E a pandemia, ela está trazendo muito risco. Eu acho assim, que nós precisamos muito mudar os nossos hábitos por conta da pandemia, está mudando os hábitos dentro de casa, que quantas vezes, alguém pode até perguntar, chegou dentro de casa e nunca lavou alguma fruta, pegou lá do mercado, já foi comer na fruta e não lavou. Às vezes o camarada passa um produto ali para deixar a maçã ali brilhando e tal, alguma coisa assim, aí a pessoa já manda para dentro, não tinha o hábito de lavar as mãos. E isso com certeza, você vai chegar em casa, você vai ver até que você chegou em casa, não lembrava de lavar as mãos, ia se alimentar, chegava da rua. Hoje nós estamos vivendo uma nova forma de ver a vida, certo? E Juan, assim, esse outro ponto de vista que a gente estava colocando aqui, sobre essa questão da crise financeira, porque a pandemia agora, ela vai trazer uma crise financeira e nós vamos colocar outros pontos e a sua opinião com relação à economia, assim, o que você consegue visualizar nessa situação de pandemia. Entendi. Na minha opinião hoje, nós não vivemos em um outro país, somos brasileiros, ou seja, temos a necessidade de ir ao trabalho. O que eu quero que as pessoas entendam é que eu não estou incentivando as pessoas a sair na rua, deixar de se cuidar, nada do tipo. O que eu queria e o que eu penso é o que? As pessoas devem produzir, porque o nosso país ele não te dá uma garantia que você pode ficar em casa e que você vai ter tudo aquilo do final do mês garantido, porque você não vai estar. Até porque a gente é bem diferente, anos-luz, atrasado do que os Estados Unidos. Entende? Então a gente ainda não é um país totalmente super desenvolvido, digamos assim. E tem essa necessidade de você sair, trabalhar, levar seu sustento para dentro de casa, é claro, tomar os devidos cuidados. E quem já tem um problema de saúde, que tome mais cuidado ainda e que fique em casa. Essa é a intenção, né? Porque assim, tem o risco do jovem lá fora estar contaminado? Tem, mas tem que se cuidar. Mas tem o risco de transmitir também. E o idoso? Também tem o risco de virar óbito? Também, infelizmente, tem. Até porque não temos curas ainda para isso, né? Mas o que tiver em casa o mais grave, que fique em casa, e que tiver mais jovem, possa trabalhar e queira mesmo trabalhar, tem que ir à luta mesmo. Essa é a minha opinião. Só que isso divide muitas opiniões no país todo, né? Então, acaba que quando você pode até, vamos supor aqui, você pode até ter uma vida instável, ter uma família rica,
ter tudo que você quer e, tipo, mantimentos enquanto durar a quarentena. Mas aí tem muita gente que tem tudo isso aí, mas não tem o principal dentro dela, que é a questão da segurança de si próprio, do controle emocional, até do seu próprio corpo também. Porque se a pessoa pode até ter tudo, mas vai começar a entrar em colapso, vai começar a falar, eu tô para ficar louco, essa pandemia tá me pegando, eu não posso ficar trancado dentro de casa. Aí que começa, aí vai começando. Essa indução da pandemia, que é o isolamento social, assim, quando você fala de depressão e pandemia, a depressão ela é identificada pelo isolamento social. E quando nós estamos realmente em isolamento social, é muito mais difícil identificar uma depressão. Então, quando você está dentro de casa, os pais, né, que é a grande responsabilidade dos pais, mas não dizendo que só os filhos ou a juventude passa por um momento de depressão, certo? 20 anos atrás, a depressão era mais nos idosos, porque os idosos ficavam sozinhos, ia para casa de asilo, então eles não tinham exatamente o motivo para viver, que já viveram a sua vida, então eles tinham uma tendência a morrer mais rápido por conta da solidão. Agora, o jovem hoje, ele pode ter tudo, mas você vê jovem rico depressivo, você vê artista que tem todas as condições do mundo depressivo também. Então, a depressão, ela não tem cor, ela não tem raça, ela não tem credo, não tem religião. A depressão, ela atinge todas as classes sociais, culturais, em todo o mundo. E a pandemia, por outrora, a gente vai escutar isso e vai perceber que também a pandemia não existe raça, cor, credo e religião, que muitas das vezes as pessoas entram em colapso, em confusão, por conta desses conflitos, né? O que você vê na questão dos gestores, falando sobre política também, sobre o meio de pandemia, é que gestores políticos, eles não sabem gerenciar os conflitos. Eles não sabem, são pessoas que não estudam exatamente como gerenciar o conflito e exatamente entendem, a sociedade também entende, que o conflito é briga. Na verdade, o conflito é para gerar ideias. Quando você tem conflito e você começa a conflitar, o Juan aqui bota a ideia dele, eu coloco a minha ideia, eu vou aprender com a ideia do Juan e eu vou aprender com a minha ideia. E exatamente ninguém é tão sábio para aprender com alguém e nem tão burro para falar alguma coisa, certo? Então todos nós temos experiências. Eu não tive a experiência eu conheço o Juan há pouco tempo, exatamente, aos poucos eu tenho conhecido mais o Juan, ele tem me conhecido e a gente tem trocado ideias, tem conversado. Então a política, é exatamente a palavra política, essa é a arte de governar bem os povos. E para governar, a gente precisa ouvir as pessoas, a gente tem que ter um entendimento totalmente holístico de 360 graus, analisar, ser empático. Não adianta você que está aí atrás da telinha aí, está escutando eu falar que gosto de política e muita gente diz assim, política não é para mim. Cara, a pandemia no Brasil já existia antes desse caos. Por quê? Quando as pessoas falam assim, nós temos que ter leitos de UTI para as pessoas que estão com problemas do Covid-19. Os UTIs já não tinha vaga antes da pandemia. Esse problema, esse caos social já existia, não tinha operações simples, não tinha. Às vezes a pessoa estava com uma hérnia, não pode fazer operação, eu lembro disso da minha sogra, que já está há tanto tempo lutando por uma operação e não consegue pelo SUS. É importante a gente salientar que o SUS é importante, mas a gente vê governantes, pessoas que não são empáticas, se colocar no lugar do outro, superfaturando tudo. Isso você vê essa questão e é tão importante a política, porque a política, ela conduz o quadro. A pandemia só mostrou ainda mais para o mundo o quanto o Brasil já vivia num caos social alarmante. Porque Israel tem 65 anos de existência, 14 de maio de 1948. Israel hoje, né, já tem 65 anos de existência. O Brasil, desde o momento que vem lutando pela militância do seu território, muita gente responsável acha que o território nasceu do nada, né? Não foi assim, teve sangue, as pessoas lutaram pela sua liberdade. E hoje muita gente em casa, rejeitando a política, não pesquisando os seus candidatos, seus representantes,
Essas pessoas são muito mais irresponsáveis do que a pessoa que também está tentando e tem uma visão comunista, outro tem uma visão mais pro capitalismo, que é uma visão mais de direita, outra de centrão, mas tem aquela pessoa que é neutra. Essa pessoa que é neutra, ela está sendo muito irresponsável, porque ela também tem que opinar, ela também faz parte do mundo, ela também faz parte da sociedade. Quando a gente vê a pandemia nessa situação de saúde, que é uma coisa que algumas pessoas vão dizer assim, Ariel é cristão, eu sou cristão. Mas não é porque eu me candidato ao cristão que uma pessoa homossexual, uma outra pessoa de um outro gênero, né, definido ou indefinido, não escolha eu como representante, eu não escolha o meu amigo Juan, quem sabe um dia, mas as pessoas têm que se colocar à disposição da sociedade com seus pensamentos. Essa é a questão do conflito. Expor os seus pensamentos. Se você quiser criticar, falar alguma coisa a meu respeito, pode falar aí nas mensagens. Que eu acredito que a crítica, não existe essa crítica construtiva. A gente tem que pegar aqueles pontos onde as pessoas estão criticando e analisar. Será que eu estou totalmente certo? Será que o meu posicionamento sobre esse assunto está totalmente correto? E a gente tem que estudar um pouco mais. Certo? A gente tem que pensar na consequência das nossas ações. Quando eu era mais novo, eu achava que as coisas vinham do céu. Porque eu estava em casa, as compras chegavam. Coisa linda, coisa boa, tá chegando comida. Cara, quando a gente começa a ter mais responsabilidade, sai do ensino médio, você aí que saiu do ensino médio, viu que a coisa é feia, para conseguir no mercado de trabalho, a gente está falando de uma pandemia e realmente milhões de pessoas vão ficar desempregadas. E eu quero fazer também com vocês uma live falando sobre questão de empreendimento. Entendeu? A gente tem que pegar, exatamente, nós estamos no caos, mas a gente tem que aprender também a se virar. Porque se você desistir da sua vida agora, acabou. O pai de família vai ver o filho pedir comida. Agora, imagina você, pai, dentro da sua casa, olhar para sua geladeira, olhar para os seus armários e não ter o que comer. Você como homem, ou você como mulher, como mãe, você tiraria da sua boca para alimentar o seu filho. Então, não adianta o Brasil também querer abraçar causas sociais do mundo inteiro, sendo que ele tem que cuidar da sua casa. Não adianta o fulano querer dar aula de convívio familiar para as pessoas se tem uma família destruída. Porque a gente tem que dar exemplo, primeiramente, com as nossas atitudes para que as pessoas vejam isso em nós. Então, não adianta só falar. A gente só sabe como é que é essa questão de empatia quando a gente come 1 quilo de sal com essa pessoa. Certo? E Juan, a gente já está pressionando essa questão de pandemia. Se você aí tem comentários, estiver falando alguma coisa aí, pode perguntar, pode arrochar aqui que nós vamos falar. Juan, eu quero voltar para uma outra questão. Eu quero agradecer a todos os ouvintes que estão aqui conosco, que irão assistir a live depois. Eu falei bastante. Eu sou uma pessoa que falo demais, sou uma pessoa que, pelo amor de Deus, se eu puder eu vou falando, certo? E, assim, essa pergunta é exatamente como nós, cidadãos, qual é a sua visão política que nós vivemos hoje? Tá, minha visão política eu creio que seja da maioria das pessoas, dos brasileiros. A visão política tanto do jovem quanto para até os mais velhos que já são um pouco calejados e falam, eu sei muito de política, eu já sei como é que é e tal, não sei o que. É o que? Quando você fala em política, a primeira coisa que a pessoa fala é odeio, detesto política, detesto política. Não dá nem para conversar, né? Não dá. E quando você tenta ser democrático com uma outra pessoa, fala, é porque a bolinha azul não compactua com a bolinha vermelha, não sei o que. Aí começa a defender lá, tá aquele negócio e tal. Aí a democracia já não existe mais ali. Então, política... Parte para agressão, né? Exato. Política... Quando você fala em política, você sabe que nossa vida é política. Porém, a referência de políticas que temos hoje não é legal pro cidadão. Entende? Porque assim a gente vê o quê? A política corrupta, o que rouba. Não vou votar não porque ele ali vai roubar, não vai ajudar, só quer ganhar um novo emprego. Né? Então, esse tipo de coisa aí. Essa é a visão que eu tenho. Eu tenho uma bomba aqui pra vocês. Sabe quantas pessoas, juntando votos em branco e votos nulos em Cidade Ocidental, não fizeram, não se sentiram representadas? Mais de 3.000 pessoas.
Mais de 3 mil pessoas. Imagina 3 mil pessoas revoltadas e dizer assim, eu vou votar nulo, eu vou votar em branco, não quero saber. Às vezes tem até alguém dizendo assim, cara, eu não vou votar em branco, não vou votar nulo, não me sinto representada por ninguém. Cara, 3 mil pessoas é uma diferença muito grande para uma cidade tão pequena como Cidade Ocidental. Certo? Sabe quantos votos no total nós tivemos aqui? 33 mil pessoas. Você acha que 33 mil pessoas de alguns quebrados tem Cidade Ocidental? A maioria, mais da metade, vota em Brasília. Cara, isso é uma bomba para você. Muita gente, outra coisa, muita gente criticando o governador Ibanez, dizendo assim, eu não vou atender o pessoal do entorno. O pessoal da Cidade Ocidental se desesperou, porque a maioria, tudo é Brasília, eu vou resolver meu problema em Brasília. Na verdade, a gente tem que pressionar os nossos governantes estaduais, porque eles têm a maior responsabilidade do que o governador do DF. Ele não pode proibir, mas a consciência do cidadão ocidentalense, do cidadão lá do Valparaíso, quem mora em Lusiânia, não é dizer assim, eu vou resolver meu problema em Brasília. É, na verdade, pressionar o nosso governante. Imagina você dentro de casa, você que é pai, eu não sou pai ainda, mas você imagina assim, você compra a sua comida para casa, agora no momento de pandemia, eu vou comprar minha comida, no momento de pandemia tá fracionado, eu vou receber só R$600 do governo, vou comprar só R$600. Aí o que acontece? Chega mais 10 pessoas, será que esses R$600 vai alimentar essas 10 pessoas? Porque você fez uma matemática dizendo, eu vou comprar isso, esse tanto de carne, esse tanto de arroz, eu consigo fazer isso. Até na hora do almoço você diz, dá para um comer isso aqui, outro aqui, vamos se alimentar, dá para se manter. No momento de pandemia a gente tem que fazer essa questão de logística dentro de casa e isso é política. O pai e a mãe que conversam e decidem qual será o castigo do seu filho, é uma questão política. Os dois vão entrar em conflito, vão dizer assim, eu acho melhor o castigo assim, ele vai ficar sem videogame. Isso é política, nós vivemos política o tempo inteiro. Pasmem, muita gente faz política e não sabe que isso é política, é a questão do diálogo, da convivência. Existe uma desigualdade social até porque é triste você ver a pessoa que recebe primeiro do que você os R$600 e vai gastar na cachaça e no churrasco, enquanto o amiguinho ali até hoje está em análise. Desde a primeira solicitação. Rapaz, até hoje o cara está em análise, isso é verdade. Olha, eu trabalhei em alguns lugares. Eu também. Rapaz, a questão de análise. Senhor, uma outra polêmica que eu vou soltar aqui, e pasmem para vocês, eu já soltei essa agora da questão da economia, que você não tem como cuidar da sua casa já pensando na casa do vizinho. Eu vou fazer a minha compra e a compra do vizinho, essa é a situação do governador. Como é que ele vai ter uma logística de quantas pessoas vão atender se não há reclamações? Se você não reclama para o Estado, se você não liga para o seu deputado, se você não liga para o seu vereador, se você não fala com o seu prefeito, como é que eles vão dizer assim, quantas pessoas estão reclamando? Quantas pessoas estão doentes? Porque como é que você faz uma probabilidade de gasto para o seu município, para um hospital aqui, se as pessoas tudo se consulta fora? Como é que você sabe? As pessoas realmente, se não tem, você primeiro vai aqui no seu município, se não tem, faça uma reclamação, critique mesmo. Porque as críticas, elas são para criticar mesmo. Se está ali, a pessoa tem que construir aquilo ali e dizer, poxa, vamos analisar, será que eu estou totalmente certo? Vou fazer ali o correto e vamos praticar o melhor. Então, cobrem dos seus representantes, quem você escolheu e tal. Eu cobro do senador do qual eu decidi escolher para essas eleições e estou vendo um grande trabalho dele, né, que é o senador do estado de Goiás, e é o Cajuru. O cara tá batendo forte, exatamente, no STF. Outra polêmica, nós estamos falando de pandemia, STF gasta quase R$1,5 milhão em vinho, em comida, em caviar, em quantas pessoas estão passando necessidade? Quantas pessoas estão passando fome? E você vê um STF que já tem um salário alto, o cara gastar R$1,5 milhão só com alguns detalhes. E outra, cada vinho, cada coisa deles lá tem que receber 4 títulos internacionais. Não basta ser só bom, ele tem que receber 4 estrelas. Rapaz, é ridículo um negócio desse. É ridículo. Então, a empatia passou muito longe. Então, o momento de pandemia... eu sou ex-militar, eu sou ex-cabo das Forças Armadas, estou na reserva. Não sei se o Juan foi cabo também, não foi, Juan? Sim. Então, ele foi cabo também do Exército. A gente sabe exatamente como é a questão de hierarquia e disciplina, exatamente como é a questão patriótica.
Eu fiz um juramento que é exatamente defender a pátria com a sua própria vida. Porque eu sou um cidadão. O que adianta eu defender um país fora e o nosso país está aos frangalhos? Primeiro a gente tem que pensar no nosso povo. Você que é pai de família, primeiro você vai pensar nos seus filhos. Ou você está alimentando o filho de outra mulher? Pode ser que sim, né? Pode ser que sim. Agora e os seus filhos dentro de casa? E a mulher que percebe isso tem que largar esse vagabundo. Entendeu? Isso tem que ser, ó, pancada. Exatamente, nós aproveitamos esse momento de pandemia, né, Juan? Aproveitando essa citação aqui, você só sabe como é que é a atitude dessa pessoa quando ela tá na parede. E o que a gente espera? Que realmente você aproveite essa pandemia e veja uma pessoa que doa alimentos e nunca na vida doou. Olha, é bom doar? É bom, tem gente precisando. Mas você vê que essa alma não é solidária dessa pessoa. Você vê gente postando selfie, mostrando o rosto das pessoas agora que tá na época, né, de pré-campanha, gente saindo aí. Você vê gente doando. É importante doar? É muito importante. Mas, Juan, analisa, cara. A pessoa passou tanto tempo no poder, tanta gente. Será que realmente essa pessoa era solidária? Ou ela é oportunista? Ainda tira proveito, né, de quem está passando a necessidade, né, que está sem alimentação dentro da sua casa, vai lá e diz que está dando a cesta básica e ainda tira fotinha para se autopromover em rede social. Autopromover em rede social. Agora, cara, eu fico muito triste e peço a cada um de vocês que irão assistir essa live, que você, se você votou nulo, se você votou em branco, o que você fez? Pense um pouquinho. Se você não tem um representante, pense nas próximas eleições ser um representante, seja uma pessoa de caráter. Você é uma pessoa de caráter? Saia do anonimato. Nós precisamos de pessoas mais coerentes, pessoas que entendam a dor do outro. E nisso nós vamos entrar na segunda parte da depressão. Sim. Agora nós vamos bater de frente, nós vamos falar um pouquinho de algumas histórias. E eu tenho algumas perguntas para o Juan. Né? Juan, você é ex-militar. Você teve família. Sim. Você já passou por depressão na sua vida? Sim, como tenho até hoje. Até hoje. E como é que você lida com essa depressão? Tá, primeiramente, para quem está assistindo a gente aqui agora, eu quero dizer que houve todo um preparo da minha mente, do meu espiritual e como pessoa para mim estar aqui, para poder estar respondendo tudo que você deseja ouvir, exatamente. E o pessoal que quer essa ouvir. É a parte mais delicada. E porque assim, quando fala assim, é a depressão, mas não tá depressivo, não tá chorando, como é que é? Primeiramente de tudo, aplicar empatia, tá? Para mim estar aqui falando tudo isso que eu tô falando hoje, teve todo um processo e não é fácil, tá? Mas tô aqui. Uma primeira questão de quem tem ansiedade e depressão, inclusive vou até explicar o que é que significa os dois. O primeiro processo tô sorrindo para você, mas por dentro eu não tô sorrindo não. Você tá nervoso, tenso? Sim, passa uma tensão, nervosismo, porque o que acontece? Quando você fala em ansiedade, é uma coisa que não aconteceu, seu cérebro está desenvolvendo alguma coisa, não precisa ter motivo nenhum para aquilo estar acontecendo. Por exemplo, posso estar aqui sentado aqui e ninguém está aqui, eu estou só relaxando aqui normal. E do nada, meu coração vai assim, dá aquela batida forte. Aí eu já fico preocupado porque que deu aquela batida forte e já começo, já começo a analisar o porquê, o que aquilo está acontecendo. Aí, do nada, aquilo vai criando na sua mente, na mente de quem passa por isso, e vai começar a acelerar os batimentos cardíacos, e daí vai começar os pensamentos ruins, vai começar, mas será que não sei o que, e se fizer isso, não sei o que e tal. Às vezes não acontece, não pode nem ser com você, com quem sente, na verdade, com quem você convive. Por exemplo, tá eu aqui, eu tenho a namorada. A namorada vai falar assim, oi amor, estou saindo, vou para a parada de ônibus. Aí o que eu faço? Tudo bem. Fechou a porta, meu Deus, sério, o que vai acontecer? Será que vão assaltar ela? O que vai acontecer? É melhor eu ir lá. Eu vou ou não vou, não sei o que, eu fico naquela. Então, um conflito interno. Fica esse conflito interno na parte da ansiedade. Eu tenho os dois, tem gente que tem um de cada, eu tenho os dois. A depressão,
se baseia no que você viveu no passado. É aquele tipo daquela frase assim, quem vive de passado é museu e tudo mais, mas isso afeta a vida de pessoas que vivem dessa forma. Porque você não sabe de onde ela veio, a raiz, o que passou, o que sofreu. E às vezes não precisa nem ter sofrido nada também. Do nada acontece isso. Então as pessoas têm que entender que não existe motivo para isso acontecer. E eu passo isso há 8 anos. Há 8 anos 8 você anos. passa por essa situação de depressão. Isso. Há 8 anos atrás eu passo com tudo isso. Né? Eu tô meio que gaguejando, não é porque é difícil para mim falar. Imagino. Mas tive problema na minha família. Meu pai era muito bruto comigo, me batia por nenhum motivo, né? Perdi minha mãe com 13 anos de idade, minha mãe tinha um câncer, ela faleceu. Então eu tive que cuidar da minha irmã mais nova. Eu tenho 3 irmãs hoje, cada um em um estado diferente, né? A mais nova tá com esse meu pai, né? Que hoje eu não tenho contato. Já tentei uma aproximação para ficar com meu coração limpo, mas não Mais tive tranquilo, retorno. né? Não tive retorno com relação a isso. Então o que eu decidi? Embora eu vim para Ocidental, viver uma nova vida. Você já tinha uma família aqui na cidade ocidental? Ou em Não, Brasília? eu vim, dei a cara a bater mesmo, passei na cidade, fome, morei 2 anos em Ceilândia, passei muito esses 2 anos, 1 ano foi só passando fome, sabe aquele restaurante comunitário que você pagava 2, 3 reais para poder comer? Sim. Pois é, eu comia naquilo ali, dava um jeitinho, conseguia, e torcia para não ser domingo e nem feriado, porque domingo e nem feriado os funcionários trabalhavam, ou seja, era fechado, ou eu passava fome, eu tinha que pedir em casa. E dia 14, eu tava com muitos problemas internos, não tava conseguindo... Dia 14 desse mês? Ou... Não, a data exata, 14 de abril de 2019. Eu tava com muito conflito interno, inclusive eu viajei para minha cidade, né? Eu nasci no estado do Piauí, só que eu não vivi muito tempo lá, mas o pouco que eu vivi não foi tão legal. Mas devido a muito problema interno, tava aquela explosão de emoção, de coisa acontecendo ao mesmo tempo, e eu não sabia como resolver aquilo. Eu fui para minha cidade, peguei todo o meu dinheiro, eu não sei por que eu fiz isso, mas eu peguei todo o meu dinheiro, reservei um hotel durante 5 dias, num hotel de luxo, um dos mais caros que tinha lá, e eu não tenho dinheiro para isso, e eu fiz isso. Cheguei lá, me hospedei, falei para quem eu conheci, vou passar férias e depois eu volto. A intenção era não voltar, porque eu tava com tanto isso, e normalmente quando a pessoa fala assim, eu tô com vários problemas, eu vou dar uma volta, então eu vou viajar para espairecer. O meu espairecer... na cabeça da gente, o espairecer seria sumir do mapa, desaparecer. E daí eu me hospedei e todos os dias que eu me hospedei, eu visitava a piscina do hotel, que ficava na parte mais alta do hotel. E todo dia que eu ia lá, eu olhava para baixo. Sempre eu olhava de cima para baixo, direto. Dava aquele calafrio, aquele negócio, aquele medo, porque a gente sente medo sim. A gente tem medo de morrer sim, mas não sei por que vem esse negócio que diz que você morrer seria a solução para isso tudo que está acontecendo, que a Terra não é para você. Você não nasceu para a Terra, tipo como se fosse isso. Você é um ser estranho dentro... Exatamente. E só o meu interno seria o correto para mim. E eu fui lá nessas 5 vezes. Na terceira vez, eu falei, eu tenho que me jogar. Eu falei, eu tenho que me jogar porque eu não aguento mais. É rejeição de pai, tudo coisa dando errado, foi passar fome, não tinha construído nada, não tinha conseguido uma casa para morar, aquela frustração toda. E sozinho, né, cara? Solidão. E totalmente sozinho. E tô até tremendo as pernas aqui agora, só de falar disso aqui agora, porque eu lembro, fico me tremendo todo. Mas aí eu peguei e falei assim, é hoje que eu vou me jogar, de hoje não passa. Só que eu cheguei na borda da parte mais alta e, nossa, eu tô até gelado, ó. Nossa, Deus. Fiquei até gelado verdade, agora. Eu tô vendo aqui, sua emoção, você tá até tremendo aqui. Eu cheguei na ponta lá do hotel, no alto, e falei, é hoje. Comecei a chorar
e todas aquelas dores que havia sentido antes, estava sentindo tudo aquilo ao mesmo tempo. Estava sentindo tudo aquilo, já estava me tremendo, estava gelado do jeito que você sentiu aí agora, e estava me tremendo muito. Por incrível que pareça, não tinha ninguém na parte. Sempre fica um barman, alguma coisa perto da piscina, alguma coisa. Um socorrista, né? A pessoa tá ali. Sabe? Exatamente, na hora não tinha ninguém. E daí eu falei, não tem ninguém, então é agora, não tem nada com se pedir. E o prédio que eu tava era um prédio que tinha o maior índice de suicídio, porque várias pessoas com o mesmo problema iam lá e se jogavam. E não sei porque eu queria fazer parte daquilo também. E daí, peguei aqui na borda, me inclinei e tava sentindo a emoção a mil e tal, o coração batendo demais, bateu tão forte que eu pensei que o coração tava saindo pela boca, mas bateu de uma forma tão forte que eu não tava conseguindo mais respirar. O coração batia forte aqui no peito, mas eu sentia na garganta, e na garganta tava faltando a oxigenação. E eu não tava conseguindo mais lidar com aquela situação. E o que aconteceu? Eu falei, meu Deus, se for tua vontade, vai ser agora. Foi quando eu peguei impulso para poder me jogar e daí do nada eu desmaiei. Com muita pressão no peito, aqui, forçando a garganta e sem conseguir respirar e sem oxigenar direito, eu desmaiei. Quando eu acordei, eu já estava no meu leito lá do quarto. Acordei, estava mais tranquilo, tudo mais sossegado. Eu falei, meu Deus, muito obrigado por isso. Porque antes disso tudo acontecer, Deus fala, né? Você que é da igreja, fala que mesmo verdade. Que você tenha um pouquinho de... grão de mostarda, né? Uma mostarda de fé ainda é válido para Deus, né? Então essa mostarda eu tinha. Por isso que antes disso tudo acontecer, eu me peguei a Deus e falei com Deus. E a resposta que eu tive foi imediata e foi daquela forma ali. E daí... eu tô ofegante agora. Eu tô sentindo. E eu quero contar também, Juan, aproveitar para você dar uma descansada aí. Tá, pai. Tá, dar uma descansada. Eu sei que você ali tá meio ofegante, lembrando de algumas coisas. Eu também vou contar algumas situações que eu passei, que alguns até desconhecem. Eu fiquei muito triste, né? A minha questão da depressão, assim, minha questão era mais um conflito interno contra os meus propósitos. Eu sempre fui uma pessoa de impor propósitos, de ter ideias. Dizer assim, eu quero ser isso, eu vou tentar conquistar isso. E no meio da trajetória, às vezes você se decepciona com algumas coisas, certo? E é igual algumas pessoas confiam muito, às vezes você está numa pessoa do lado, confia muito e você acaba se decepcionando, né? Às vezes no meio religioso, alguém tem uma pessoa que ali acredita ser uma pessoa de Deus, mas no fundo não é. Assim, então eu fui pegando algumas coisas para mim e o que sempre passava na minha cabeça, às vezes do nada, eu não queria me suicidar, eu não queria nenhuma dessas coisas, mas vi uma vozinha no fundo e dizia assim, por que você não se joga na frente do carro, não é tão simples, faz ali para testar. E eu repreendia na minha mente, eu tinha um conflito interno, eu dizia assim, cara, isso é besteira. Todas as vezes que tinha um carro, abre a porta, se joga da porta do carro. E às vezes eu colocava o cinto e eu tinha uma intenção de jogar para fora do carro. Às vezes alguém me olhava para trás e percebia que eu estava segurando ali atrás. Então era um conflito ali, exatamente para poder descobrir o que será que tem depois da morte. Sabe, o que passava na minha cabeça é o que será o que tem depois da morte. Porque muita gente se preocupa também com isso. Quem é que não se preocupa? Todos nós temos uma finalidade na vida que é morrer. Para morrer basta estar vivo. E, cara, eu tenho muita expectativa de viver. Mas de vez em quando tem esses embates. Faça isso, pega essa faca, se corta. Você já viu o sangue de alguém natural? Corta um pouco da sua perna ou corta o seu pulso. Cara, é umas coisas assim estranhas, mas eu sei que quem já passou por isso vai ver o quanto isso é uma coisa de guerra interior. Mas eu aprendi a ser tão positivo, que eu estou conseguindo muito administrar tudo isso. Então o que eu fiz? Isso quando eu tinha por volta ali dos meus 14, eu era muito revoltado. Era uma pessoa muito revoltada. Então
Na minha crença cristã, eu fazia tudo aquilo que era contrário àquilo que eu acreditava. Eu acredito, mas eu não quero praticar. Ou as pessoas tinham uma expectativa em mim, porque eu sou filho de um pastor presidente, que era presidente do Conselho de Pastores de Cidade Ocidental, que é o pastor José Carlos. Ali eram 100 e poucos pastores na época. Tinha muitos políticos que conversavam sobre alguns assuntos, né, para a gente orar pela cidade. Chamava quem? O pastor presidente, chamava os pastores para orar pela cidade. Então todo mundo via o pastor José Carlos naquela época como um ícone, né? E até hoje tem pessoas que veem ele como ícone, certo? E a minha condição, as pessoas tinham essa expectativa de dizer assim: você tem que ser igual ao seu pai. Se seu pai é pastor, você tem que ser pastor. O seu pai é missionário, você... Então esse é o conflito para mim. Esse era o meu conflito, certo? Algumas outras situações de vida. Então eu tinha essa guerra. Então eu fazia tudo ao contrário. Eu não queria acreditar em Deus. Cara, eu já estava chegando ao ponto de dizer assim: Deus não existe. Graças a Deus eu nunca cheguei a professar isso. Mas começava a encher meu coração e desacreditar totalmente. Dizer: não acredito nisso, isso é bobagem, isso não é certo, isso aqui é errado. Mas eu tive as minhas próprias experiências com vida. Várias vezes Deus me livrou da morte, várias vezes. Eu andando de moto para ajudar outro, na chuva, escorregava e o carro passava perto do capacete da minha moto. Eu chegava todo ralado. Minha esposa falou assim: graças a Deus, rapaz, toda vez que tu cai, eu nunca tô junto. Mas eu falei assim: mas eu acho que, sabe, um conflito, parece que tudo tá professando para dar errado na sua vida. Você tá indo no propósito, poxa, quase perdi a perna, vai de novo, caiu de novo, se jogou todo lá. E teve uma outra vez que o ônibus parou quase em cima de mim, porque eu não sei o que deu, a moto caiu e tinha um ônibus atrás na descida do lago. E eu falei assim: cara, mais um outro livramento que Deus me deu. O que eu coloquei na minha cabeça, e até hoje eu tenho colocado, é propósitos. A gente tem que viver por propósitos. Por que você está vivo? Eu sempre tinha que fazer essa pergunta para mim. Por que, Ariel, que você está vivo? Qual é a sua finalidade? Você nasceu para comer arroz e feijão e morrer? O que você está fazendo na Terra? Você tem alguma coisa. Então eu fazia essas perguntas para mim. E estudando um pouco, eu comecei a gostar da área de política e eu estou envolvendo mais isso, trazendo as pessoas mais para essa área. E tendo debates agora como esse, que esse é um debate onde a gente está expondo a nossa vida para as pessoas, a vida do Juan, igual ele estava falando sobre a depressão que ele passou, e a qual ele criou mecanismos para ter autodefesa. Quando ele não está com vontade de sorrir, ele sorri. Quando ele não está com vontade de falar, ele fala. Ele luta contra si mesmo. E essa é a questão de quem está depressivo em casa. Começa a pensar um pouco na sua vida. Muita gente realmente sente o medo de morrer, não quer morrer, mas acaba evoluindo a depressão para um suicídio. E na questão do jovem entre 12 a 29 anos, está destruindo. Por isso que eu decidi também aceitar esse convite de trabalhar com a juventude. Porque a juventude é o futuro da nação. Você, pai, você que está nos assistindo, você que vai nos assistir, olhe para essa geração de hoje. Uma geração que não aguenta ser repreendida. Uma geração que tem um psicológico também necessitado. Sabe? Não é exatamente uma juventude diferente. A gente está colocando experiências nossas e que se fosse um outro jovem na época igual agora, já teria se matado. Entendeu? Já teria se colocado numa situação pior ainda ou envolvendo outras pessoas. E essa consequência, uma depressão mal curada, evolui para um relacionamento, e isso acaba afetando também ao seu cônjuge, a uma pessoa que chega, não tem o controle das suas emoções, mata a esposa. Você vê a questão do feminicídio. Tudo está focado na família. O jovem ele está destruído porque a família não é boa estruturada, não tem pais que não entendem sobre essa questão dos conflitos. Tudo está na família. O caráter. Como é que você tem um filho de caráter, sendo exemplo para ele? Se você não é exemplo para ele, aonde ele vai tirar? Uma outra situação. Se o jovem
ele não é imposto regras, tudo é liberado demais, ele acaba entrando na libertinagem, achando que tudo pode, tudo eu posso fazer, e não tem um autocontrole. Se isso não começa de pequeno, quando ele está mais velho, ele não tem controle, não acha que o pai vai ter controle de um filho quando ele está na fase da pré-adolescência, adolescência, onde os hormônios estão lá no teto, onde o cara quer subir na parede, ele quer assoviar e chupar cana ao mesmo tempo. Então, o jovem hoje, ele tem que ser tratado diferente, igual está sendo tratado há muito tempo. O jovem, ele tem que ser constante. Quando você começa um projeto social com o jovem, você tem que ser constante o tempo inteiro, você tem que massificar. Quando você tira um pouquinho a atenção dele ali, ele vai procurar uma outra atenção que aquilo ali. E o que está sendo procurado? Não há incentivo no estudo, aonde ele procura as drogas. Ele vai ver onde ele vai arrumar dinheiro. Porque o jovem, ele tem a necessidade na cabeça dele de construir a sua vida da noite para o dia. O jovem tem essa psicose de dizer assim, eu vou construir a minha vida, amanhã eu tenho que ser rico. Ou pega todo o seu dinheiro, como muita gente também faz, até gente mais velha, pega todo o seu dinheiro, vai apostar, não faz uma probabilidade de risco daquilo que está fazendo. Então, hoje, a família, a juventude, qual é o futuro que nós estamos tendo hoje? Isso é responsabilidade das pessoas que estão trabalhando com políticas públicas, alguém que é representante do povo, alguém que está procurando. Então, nesse quesito também falta, sabe? Um projeto que se inicia e ele não se finaliza, ele não tem continuidade, certo? E hoje nós vivemos um caos social muito grande, por conta dessa questão de empatia, a má educação. Quando você foca muito na educação, a juventude que foca muito na educação, as pessoas que são representantes focarem na educação, que isso é de direito comum, não é porque o fulano que é cristão, ou porque isso é o senso comum de todos. Qual é a questão da lei? Que todos são iguais perante a lei, então todos têm que ter o mesmo direito, a questão da saúde, o mesmo respeito. O que não pode é a safadeza, igual alguns fazem por aí, querendo mostrar sexualidade para as crianças de 2, 3, 5 anos, sabe? Isso é ridículo, então a gente tem que combater isso, a gente tem que ir para o enfrentamento, mas não é enfrentamento agressivo, mas sim trabalhando, é igual as pessoas aqui no momento de pandemia, soltando preso, cara, soltando preso na Papuda, governador do estado de Goiás soltando gente para tudo, preso. Antes dele ser solto, ele tem que ser ressocializado. Antes dele ser solto, ele tem que ser ressocializado, ou seja, trabalhar com ele psicologicamente para ver se essa pessoa realmente está preparada a voltar ao convívio social, porque todas as pessoas merecem uma segunda chance, mas como ele está tendo uma segunda chance? Voltando para aquilo que era antigamente. O cara, qual é a questão do preso? Eu não tenho oportunidade de emprego, eu vou roubar. Porque eu não tenho isso, é uma questão de vitimizar. Quantas pessoas que eu vejo na rua, mendigo, você vê mendigo aí que não rouba, cara, mendigo aí que ele divide a sua comida com o cara aqui do lado, o mendigo tá passando fome, mas ele ainda divide com o outro. Agora você vê o cara que tem comida dentro da sua casa, não consegue dividir com um parceiro, a pessoa já olha pra você, já te odeia, sem ao menos te conhecer. Essa é a questão do preconceito, é você definir quem é a pessoa moralmente, eticamente, antes de conhecer a pessoa. Então, em todas as nossas áreas, é exatamente o que nós temos que trabalhar, é com a família, com a juventude, trabalhar com a mente deles, porque qual é o futuro do nosso país? Qual é o futuro do nosso país? As pessoas mais velhas vão morrer, isso é um fato. As pessoas mais velhas um dia vão morrer, essa é a tendência da vida. Você envelhece e enterra o seu filho, mas a tendência, o que está acontecendo não é só no Brasil, mas mundialmente, é que o filho está enterrando o pai. Entendeu? O pai acaba passando por uma outra situação e o filho tendo que tomar responsabilidade de pai. Você vê muito jovem de 12, 13 anos tendo filho, sem controle de natalidade. Sabe? Aí dizer assim, o pai não orientou. É uma questão que é trabalhada, porque hoje a internet ela é boa, mas ela também é uma arma muito para destruir a vida da criança, do jovem, do adulto. Ele destrói casamento, destrói tudo. Então nós temos que saber administrar conflitos. Nós temos que estar preparados para isso, por isso que eu trabalho, eu gosto tanto de envolver pessoas que entendam sobre a questão da educação, que nas escolas deveriam ter ensino básico de economia, porque às vezes o jovem quando sai não sabe, gasta com tudo na sua vida, e às vezes o pai diz assim, fulano, vamos, economiza. Que economia? Não é questão de você somente economizar dinheiro por conta da palavra economia, é você
prestar atenção no que vai acontecer lá na frente. Tá entendendo, Juan? A nossa vida, ela tem que ser trabalhada desde o início, para que quando você realmente assuma a responsabilidade de 18 anos, jovem de 18 anos, eles tenham mais consciência. Agora a gente pega um jovem hoje que não quer trabalhar com um debate político, não quer trabalhar dentro de casa, é totalmente preguiçoso e diz que quer ser rico sentado no sofá, chupando chiclete. Entendeu? Gente, como é que você vai alcançar o seu futuro sentado no sofá? A gente está num momento de pandemia, tá? E se você não trabalhar, nós temos duas crises, é a fome e essa doença. Mas infelizmente, a gente tem que trabalhar para sobreviver. E o pai de família, ele tem que se tornar guerreiro, e essa guerra contra a vida é proteger o seu filho. Por isso que o pai ele vai para trabalhar, porque seria tão bom, né, Juan? A gente tá em casa e recebendo dinheiro. A gente não precisa trabalhar, vamos o tempo todo viajar, vamos viajar ao mundo tendo condições. Cara, isso é maravilhoso se todo mundo tivesse as mesmas condições. E na verdade é um mundo desigual, onde pessoas também, a sociedade é corrupta. Vamos soltar uma outra bomba aqui antes de finalizar a live. Vamos soltar uma outra bomba que eu vou falar aqui. Você que está me assistindo, que vem para ser político, é bando de ladrão, corrupto. Eu tenho que falar aqui. É sinceridade, é cara na lata. Se não colocar a cara para bater, como é que vai ser? Nós vamos ficar sempre achando que as coisas são naturais e que tudo vai se resolver sozinho. Juan, se você não for trabalhar, alguém vai pagar suas contas? Não. Inclusive chegou meu IPTU, né? Dizendo, fulano, nós vamos prorrogar a questão da água e luz. Para de cortar água e luz, faça um teste na tua casa. Vocês não vão cobrar multa, rescisão de tudo. Rescisão nada, multa e correções monetárias, essa é a palavra correta. Vai, experimenta fazer isso. Para de pagar os seus boletos, para de pagar a conta do seu aplicativo do celular. Me mandaram a mensagem dizendo que vai cortar a linha. Eu fiz a experiência só com o celular para ver, hein? Uhum. E eu passei 5 dias. 5 dias. Agora você pensa nisso? Como é que está ficando a nossa sociedade? Nós temos um problema muito grande e nós temos que bater de frente. A gente tem que exatamente dizer a verdade. Juan, a gente tem que sair na rua e dizer a verdade para o povo. Existe uma sociedade corrupta e ela é massiva? Sim, existe uma sociedade corrupta. Você vai ver pessoas se vendendo, pessoas são pessoas oportunistas, não visualizam projeto, mas identificam a sua vida e dizem assim, a minha vida está totalmente bem, eu quero arrumar um dinheiro desse político safado aqui, mas o outro também está sendo safado porque vai eleger o camarada e ele vai tirar dinheiro de onde? Se ele está investindo, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar. Aí você vê a quantidade do seu salário, o cara investe 1 milhão numa campanha, investe 50 mil numa campanha. Gente, vamos acordar para a vida. Se a gente não mudar hoje, você acha que vai plantar o que amanhã? A árvore demora quase 15 anos para ficar toda frutífera, grande, boa. Passa muito tempo, sabe? Então é a mesma coisa de um casamento. Você constrói um casamento 20 anos da sua vida para uma coisa tão pequena você destruir. Sabe, não coloca na balança o que é mais importante e acaba uma parceira tomando o lugar de uma pessoa que passou 20 anos ao seu lado, que sofreu, quando você estava doente, quando você estava exatamente, às vezes até cagado dentro de casa, estava lá tentando te ajudar. A palavra correta é essa, meu amigo. Quando você está na pior, você vai descobrir quem é seu amigo. Quem são as pessoas que estão do seu lado? É quando você está na ruindade, quando a pessoa não sabe exatamente conversar com você, só na agressão, aí você vê onde está o respeito das pessoas. Eu não devolvo a mesma moeda, mas você vê que com essa pessoa não dá para conversar, porque essa pessoa não tem exatamente esse respeito. A nossa sociedade precisa desse impacto, a gente precisa ir para a rua, realmente a gente precisa mudar, a gente tem que colocar a cara para bater, e eu estou colocando a minha cara à disposição exatamente para dizer verdades. Nós vamos trazer outros temas polêmicos para falar aqui. Todo mundo teve a sua vez na política? Beleza, teve a sua vez. E agora, sociedade, nós temos que mudar e mostrar a força do seu poder, a força de um Brasil. Todo mundo quer mais saúde, mas não pratica. Todo mundo quer ser rico, mas está fazendo o quê dentro de casa? Passa 20 anos no mesmo emprego, lavando o chão e não vai estudar. Não estamos significando dizer que a pessoa que lava chão é uma pessoa menos digna, porque eu sou uma pessoa que também faço isso.
Eu também trabalho com isso, e não é porque eu deixei de fazer faculdade, eu não me rebaixei porque eu fui um cabo do exército e estou trabalhando terceirizado de uma empresa terceirizada porque eu estou lavando banheiro, porque isso eu estou fazendo, isso, aquilo. Isso não tira o seu valor. Trabalho, dignidade, não vai tirar o seu valor como caráter, como ser humano. Trabalhar é digno para o homem. Sabe quando que eu passei mal? Quando eu não estava trabalhando dentro de casa. Sabe? Olhando as coisas, cara, eu preciso trabalhar. Eu preciso desenvolver, eu preciso crescer. Tudo na nossa vida é um processo. A pandemia é um processo. Pode ter certeza que essa pandemia vai passar, como a HN1 passou, as outras doenças, ebola, tudo passou. Mas as gerações que irão sobreviver está sendo lançado por pessoas lá atrás que votaram erroneamente em políticos corruptos, em tentar implementar o comunismo no país. Exatamente essa guerra, esse conflito, essa bagunça toda. Mas foi porque gente irresponsável lá atrás que hoje nós jovens estamos colhendo hoje. E hoje nós jovens estamos decidindo hoje a fazer o nosso papel para plantar para os nossos filhos amanhã. Entendeu? Hoje nós não vamos colher uma política boa aqui. Nós vamos colher rapidamente, mas os nossos filhos irão colher um mundo melhor. E para os filhos deles vão ter um pensamento melhor. E para isso a nossa geração vai sofrer exatamente economia quando a gente fala que vai trabalhar 45 anos. Exatamente porque esses políticos corruptos que estão no poder, eu estou até revoltado aqui, falando até demais. Às vezes uns vai dizer que eu não estou falando que não deve falar, mas eu estou falando e eu vou falar. Eu vou falar porque nós estamos num momento, não é só de crise não. Nós estamos vivendo uma crise social muito grande. Você que está em casa, que está sentado dentro de casa, o seu papel agora é compartilhar essa live e falar, colocar, comentar e vai comentar com outras pessoas. E nós vamos entrar no debate, eu não estou fugindo do debate. No dia que a gente tiver que conversar, nós vamos sentar aqui e conversar. Você quer conversar comigo aqui sobre feminismo? Vamos conversar sobre feminismo. Quer conversar sobre aborto? Vamos conversar sobre aborto. Não é fugindo da conversa não, é enfrentando o assunto. Conversando sobre machismo? Vamos falar sobre o machismo. Vamos falar sobre cotas. Vamos falar, não é porque eu sou negro eu não vou falar a minha opinião sobre esse assunto também. Vamos entrar para o confronto e parar de ser criança, porque aqui existe homem verdadeiro que vai enfrentar, entendeu? Vai botar a mão para pegar, igual faz pizza, moço. Vamos trabalhar a massa, meu querido. Vamos botar para trabalhar, entendeu? Vamos botar e dizer verdade dentro dessa cidade. Vamos encontrar coisas erradas por aí, vamos dizer. Nós estamos chegando, é nosso papel, entendeu? E esse eu digo para os jovens que estão entrando na política agora, enfrentem realmente e vão à luta. Exatamente essa é a vontade da juventude, é fazer a diferença, é não chegar na mesmice, mostrar mais atitude, força, entendeu? Que outras pessoas não fizeram, certo? Juan, você quer falar mais alguma coisa aí? Eu falei demais. Pelo amor de Deus, eu tô aqui agoniado, meu pai. Ó, vai vendo o que a galera tá falando aí. Eu vou ver aqui que eu daí, eu queria falar uma coisa sobre aquela questão lá da empatia que a gente tava falando, né? Isso. Que, assim, a gente que passa por aquela situação de ansiedade, depressão, a gente não quer mostrar que, eu sou vítima da sociedade, não quero mostrar que eu sou sofrido, nada do tipo, porque isso é ridículo até. Então, essa visão que às vezes as pessoas têm, né, da gente, é frescura. Já escutei muito isso e isso já me prejudicou bastante, né, porque realmente a gente acredita que é frescura e daí acaba piorando ainda mais. E eu peço a todos que pratiquem a empatia, né? É muito importante, tanto para quem está entrando nessa e para quem está tentando sair. Mas a verdade é que a depressão, você não vive só ela, tá? Não é uma coisa que não existe cura hoje, mas tem mecanismos que você pode, através da sua mente, planejar a sua mente para com que você consiga viver da melhor forma possível. Administrar o seu conflito interno, né? Ou seja, o que eu faço? Eu dou um jeito do meu cérebro, porque assim, nesse momento é o cérebro que controla a gente, que é ele que diz que a gente está ansioso e tudo mais, está com esses problemas e tal, mas o que eu faço? Eu tento convencer o meu cérebro que eu que mando no corpo, e realmente é eu que mando, e convenço a ele que aquilo que eu estou sentindo não é real, então eu bloqueio certas coisas que possam me machucar, por exemplo, palavras, pessoas e tal. Eu dou uma cortada. Você se afasta, né, de pessoas. Exatamente. Se a pessoa é daquela forma, falou uma coisa ali que não me agradou, ou te agradou que está assistindo agora, talvez você tenha até ansiedade e não sabe. Mas falou alguma coisa ali, não te agradou, você imediatamente, se há alguma coisa que te faz muito mal,
você de fato você tem que extirpar, cortar essa relação com essa pessoa, porque é uma coisa que não te faz bem. Se você, por exemplo, está em rede social, agora em tempo de pandemia, muita gente fica em rede social, vai para o Facebook, vê muita coisa lá, principalmente questão de briga política, essas coisas e tal. E agora, essa época aqui... E outras coisas também que não é de acordo com o que você pensa e tal. Evita esse tipo de coisa, sai de rede social, porque isso não alimenta a sua mente com coisas boas, sabe? Aquele ditado... Muito problema, né? É um ditado, né, que fala que... Mente vazia é a oficina do diabo, né? Isso. Então é um ditado que tem. Então, por favor, retire essas coisas das suas vidas. Mesmo você também que não tem esse problema, priorize o que de fato é para ser priorizado e deixe de lado aquilo que possa ser um talvez. Então, use a palavra priorizar e esqueça o talvez. Ah, você gosta da pessoa? Talvez. Então, isso não cola. Ou é sim ou é não. Se é sim, priorize a amizade verdadeira, alguém que tem a acrescentar com você. Se é talvez, então esquece, deixa pra lá, não assim, interessa. A pessoa quer crescer estando com uma pessoa que não tem um pensamento que também te ajude a crescer. Eu sempre gostei, algumas pessoas vão ver que eu gosto de conversar com pessoas adultas. Por quê? Isso o jovem também tem que fazer. Porque você vai trocar uma experiência que ele teve, que ele errou na vida, que você não vai errar. Eu sempre tive esse pensamento. Eu quis ser independente. Eu, quando fiz 19 para 20 anos, eu comprei meu primeiro apartamento, que eu queria exatamente ser independente. Tomar as minhas decisões e ser coerente naquilo que eu estou conhecendo. Então, eu vou atrás de pessoas que tenham mais conhecimento do que eu, para a gente conversar e eu refletir se eu estou certo ou errado. E às vezes até pessoas que estão ali que você acha que não vai te dar uma boa ideia e você conversa com ela que você vai trazer para si mesmo um enriquecimento. Então é aquela questão, não menospreze as pessoas. Porque aquela pessoa que você está menosprezando agora, né? Pessoa que você vai precisar dela lá na frente, certo? É igual aquele negócio, eu tenho um ditado asiático, que isso também serve para a nossa vida, que é as sementes plantadas hoje e as árvores de amanhã. Quando eu falo de tentar combater as coisas que estão ruins agora, é exatamente preparar que a sociedade tenha uma cosmovisão política melhor e que no futuro outros jovens tenham uma diferença muito grande na questão da educação, certo? Eu não estou aqui para fugir disso, dessa responsabilidade. Nós dois estamos colocando essa situação aqui, esse debate de pandemia versus depressão, por conta disso. Eu vou vir outras vezes aqui, vou trazer outros convidados. Eu quero agradecer o Juan pela sua ilustre presença nessa noite, certo? Você que nos assistiu e aqueles que ainda vão assistir esse vídeo, quero agradecer a você, aqueles que me conhecem, que me acompanham. Eu deixo o meu recado, Pátria Amada Brasil. Eu amo a terra onde eu vivo, porque a nossa terra é rica, mas a nossa mente está realmente fraca nos pensamentos. Nós precisamos evoluir nossa educação, porque nós temos muita riqueza e nós temos muito a ajudar também. Nós temos que ajudar uns aos outros, mas nós temos que olhar para si mesmo e, primeiramente, melhorar as nossas escolhas. Quero agradecer também ao presidente do partido, que é o Douglas Martins. Quero agradecer a todos que realmente chegaram nessa live, perceberam aqui também que a gente teve uns blackout aqui, umas coisas que a gente teve que resolver, mas agradeço tanto vocês por nos ter acompanhado. Quero agradecer o nosso suporte técnico aqui atrás, entendeu? Que nos salvou aqui também, né? O Juan também com a sua mentalidade, mostrou a sua vida aqui, está documentada, que lá na frente também a gente pode voltar a conversar, quem sabe, sobre esse assunto e também pegar a sua autodefesa e a gente trabalhar nisso para ajudar outros jovens que exatamente estão passando por este momento de depressão. Pode entrar em contato conosco. Eu sou o presidente da Juventude Liberal de Cidade Ocidental. É um partido de direita, não de extrema direita, mas é um partido que entende as coisas e por isso que eu escolhi, eu fui pesquisar exatamente como é que era a história antigamente do Partido Liberal, gostei da ideia e eu estou aqui exatamente para ser, colocando-me à disposição de cada um de vocês para a gente conversar. Quem quiser debater ou conversar pelo Facebook, WhatsApp, tem o meu contato, vai me achar, é Ariel Souza, vai me achar por aí nas redes sociais ou no Instagram, certo?
E é isso, gente. Eu não tenho mais muita coisa a falar, porque eu já falei demais, tá bom? Só queria agradecer a todos que assistiu a gente até aqui, até o final, a audiência de todos vocês, os comentários aí, o carinho, as reações. E que o Ariel vai estar respondendo, né, as perguntas. Vou estar respondendo. Se logo, tiver mais perguntas, você logo após aí a live. Eu queria dizer que eu passei 8 anos e ainda continuo. A gente vive o resto da vida com isso. 8 anos com isso. Mas eu só fui descobrir isso há 2 anos atrás. Porque enquanto falavam que era frescura, eu acreditava que realmente era frescura. E eu só vim cair à tona de verdade esses 2 anos atrás, não pelo fato que as pessoas estavam comentando e tal, mas por experiência e convivência com pessoas que sentiam a mesma coisa e tal, e a gente ficava se perguntando, será que isso é real? Sou a única pessoa a passar por isso? Será que eu sou o único louco nisso? Aí, inclusive, depois eu queria pedir para quem puder me seguir na rede social, que é @jpegaoficial, lá no Instagram. Segue e no YouTube eu tenho um clipe canal lá, né? E eu falei sobre essa questão de depressão e que a gente pode depois colocar disponível o link para poder quem quiser assistir. Para quem quiser assistir a questão do link, eu também queria colocar uma outra página no Facebook, que é Comunidade Jovem Ocidentalense. Tem uma outra página no Facebook também, que é Cabo Ariel Rocha na Política. Coloquei lá também, está à disposição. Se você quiser debater, pode debater, eu não vou excluir comentário de ninguém. Entendeu? O que tem que ser mostrado, tem que ser mostrado. Não adianta a gente achar tudo bonitinho e não ver que a gente tem que conversar. Beleza, vamos sentar como pessoas civilizadas e decidir o que é melhor para a nossa sociedade. Certo? E é isso aí, boa noite a todos. Se cuidem. Uma outra coisa que eu queria deixar, usem muito hipoclorito de sódio, que é aquela velha que boa. Quando vocês utilizarem em casa, certo? Não misturem hipoclorito de sódio com sabão, com outros, porque isso perde a força desse produto. Tudo que você mistura com outro produto, ele não fica eficiente totalmente. Então o hipoclorito de sódio é somente com água, diluída com água, certo? E você também utilizar álcool em gel, né? É isso que nós estamos utilizando, nós estamos aqui fazendo o nosso papel com máscara. E que você faça isso também em sua casa. Se tiver que trabalhar, vá trabalhar. Você tem que sustentar a sua família, porque se você ficar em casa, não espere que outra pessoa que agora está fazendo doação de cesta básica vai te sustentar por mais 6 meses, tá bom? Quando tiver faltando comida dentro da sua casa, você vai ver a realidade. Muita gente está vendo essa realidade e isso é um fato. Agora você tem que se cuidar. Não é chegar displicente, eu vou sair da forma que tá, não existe pandemia, existe a pandemia. Mas a questão do cuidado você tem que saber quando chegar em casa, tomar o seu banho, né, passar o seu pé ali, trocar, colocar para uma chinela, depois limpa, todas as coisas, vocês já estão cientes que isso fala na mídia o tempo inteiro. Então é isso aí, boa noite e fiquem com Deus. Pratica empatia, beijo no coração. Beijo, 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 beijo. É isso aí. Moço, eu falo demais. Se eu passar